mortos caminhando pelas ruas de Jerusalém. Isso foi a última coisa que aconteceu. Mas antes disso, a terra se abriu. Antes de a terra se abrir, um véu que nem 2 pares de bois conseguiam rasgar se rasgou sozinho. Antes de o véu se rasgar, 3 horas de escuridão cobriram a terra em pleno meio-dia. E antes de tudo isso, um homem disse uma única palavra de uma cruz, uma palavra que carregava 14 séculos esperando para ser dita. 9 coisas aconteceram em questão de horas, cada uma mais violenta, mais sobrenatural e mais impossível do que a anterior. E quando você as coloca juntas, quando as vê em ordem, descobre algo que a maioria nunca percebe. Há um padrão, uma escalada, como se o universo inteiro estivesse reagindo a uma única coisa, que Jesus de Nazaré acabara de morrer. E a reação começou no céu, desceu à terra, penetrou as rochas, abriu os túmulos, venceu a morte e terminou no coração de um soldado romano que não acreditava em nada. Mas vamos por ordem, porque a ordem muda tudo. São meio-dia, a hora sexta no calendário judaico. Jesus está há 3 horas na cruz. Gólgota, lugar da caveira em aramaico, é uma rocha nua fora dos muros de Jerusalém, escolhida pelos romanos para que todo passante visse o que acontecia com quem desafiasse Roma. O sol está no seu ponto mais alto e, de repente, sem aviso algum, desaparece. Mateus 27:45 registra: desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Marcos 15:33 confirma. Lucas 23:44 também. Não estamos falando de uma nuvem. Estamos falando de 3 horas de escuridão total, em pleno meio-dia. E há um dado que destrói qualquer explicação natural. A Páscoa judaica era celebrada em lua cheia. Em lua cheia, é astronomicamente impossível que ocorra um eclipse solar. Isso não foi um fenômeno natural. E não estamos falando de qualquer dia. Era a Páscoa. Jerusalém estava repleta de pessoas. O historiador Flávio Josefo relata que durante a Páscoa a população de Jerusalém podia multiplicar por 5 ou 6, dezenas de milhares de pessoas que tinham vindo celebrar a libertação do Egito. E ao meio-dia ficaram no escuro. Imagine isso. Você está naquela colina, passa horas vendo 3 homens morrerem em cruzes romanas e de repente a luz desaparece, não gradualmente, de uma vez, e não volta. Não volta em 5 minutos. Não volta em 1 hora. Fica escuro durante 3 horas, em pleno meio-dia. Para as pessoas do primeiro século, o sol era a coisa mais previsível do universo, a única que nunca falhava, e acabou de falhar. Perceba algo que quase ninguém conecta. Amós 8:9 diz: farei que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei de trevas a terra em dia claro. Um profeta escreveu isso mais de 700 anos antes de Cristo. E no Gólgota se cumpriu letra por letra. E a outra conexão que raramente se faz. A 9ª praga do Egito foi exatamente isso: trevas. Êxodo 10:22 diz que houve trevas sobre o Egito por 3 dias, e depois das trevas veio a morte do primogênito. Agora, no Gólgota, 3 horas de escuridão e depois a morte do primogênito. Só que desta vez, o primogênito era o de Deus. O padrão do Êxodo estava se repetindo, mas o que vem depois não tem precedente em nenhum lugar da Bíblia. Depois de 3 horas nas trevas, Jesus disse uma única palavra em grego, tetelestai. Traduz-se como está consumado, mas essa palavra carrega um peso que não se vê em português. Era um termo contábil. Quando alguém pagava uma dívida no mundo romano, o credor escrevia tetelestai no documento. Significava dívida paga, conta fechada, nada mais se deve. Era a palavra que um escravo ouvia quando compravam sua liberdade. A palavra que um soldado ouvia ao terminar seu serviço. E a palavra que Jesus escolheu como sua última declaração. Ele não disse, acabou, com resignação. Não disse, me rendo. Disse,
está pago. Como se estivesse fechando uma transação que tinha estado aberta desde Gênesis 3. E Lucas 23:46 acrescenta algo que muda o tom por completo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de 3 horas de escuridão, depois do grito mais dilacerante que jamais se ouviu naquela colina, Jesus morre dizendo: Pai, não, meu Deus, como no grito anterior, mas Pai, como se algo tivesse sido restaurado naquele último segundo. Há algo mais no Tetelestai que vale a pena considerar. Nos papiros gregos que os arqueólogos encontraram no Egito, recibos de impostos, contratos de compra e venda, documentos legais do mundo greco-romano. A palavra aparece repetidas vezes e sempre significa o mesmo: pago integralmente. Sem parcela pendente, sem prestação seguinte, sem complemento futuro, terminado, fechado, selado. Quando Jesus usa essa palavra, não está descrevendo sua derrota. Está assinando o encerramento de uma operação que começou no Éden. E essa operação tinha um preço. E o preço acabava de ser pago, completo, íntegro, sem resto. E foi naquele instante exato, o instante em que Jesus exalou pela última vez, que começou a cadeia de eventos que nenhum ser humano poderia ter provocado. Mateus 27:51 diz: E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. Essa linha é tão conhecida que talvez já não cause impacto, mas deveria, porque quando você entende o que era esse véu, o que ele media, o que representava e como se rasgou, vai entender por que este foi provavelmente o evento mais revolucionário dos 9. A gente que ouve rasgou-se o véu e pensa em uma cortina de banheiro. Nada mais longe da realidade. O véu do templo não era uma cortininha. O historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no século I e viu o templo com seus próprios olhos antes de Roma o destruir no ano 70, descreve esse véu. Segundo seus escritos, tinha aproximadamente 18 metros de altura, o equivalente a um prédio de 6 andares. E segundo a tradição rabínica recolhida no Talmud, no tratado Shekalim, o véu era tão espesso que equipes de sacerdotes eram necessárias para movê-lo. Alguns rabinos diziam que nem 2 pares de bois, puxando em direções opostas, conseguiriam rasgá-lo. Era tecido em um processo que envolvia 82 donzelas. Não era tecido, era uma estrutura. E Mateus não diz que se rasgou de baixo para cima, como se alguém o tivesse puxado. Diz que se rasgou de cima para baixo, como se alguém do outro lado o tivesse rompido, de dentro do lugar santíssimo, onde se supunha que habitava a presença de Deus. Esse véu existia por uma razão muito específica. Separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ao lugar santíssimo só podia entrar uma pessoa, o sumo sacerdote. E apenas um dia por ano, o dia da expiação, o Yom Kippur. Qualquer outra pessoa que cruzasse aquele véu morria, não como metáfora, literalmente. Levítico 16:2 diz: Não entre em todo o tempo no santuário, por detrás do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Esse véu era a barreira entre Deus e a humanidade. E no momento exato em que Jesus morre, rasga-se. Não cai, não se mancha, rasga-se de cima a baixo, como se o próprio Deus estivesse dizendo: a barreira acabou. O autor de Hebreus explica isso em Hebreus 10:19-20. Temos liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, isto é, da sua carne. A implicação é brutal. Durante perto de 400 anos, uma única pessoa podia cruzar aquele véu uma vez por ano com sangue de animal, tremendo de medo. Agora qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento, sem intermediário. Hebreus 4:16 dizem 2 palavras que teriam horrorizado qualquer sacerdote do templo: confiadamente ao trono da graça. Confiadamente, assim sem mais.
e a implicação prática para as pessoas daquele dia foi provavelmente aterrorizante, porque o véu estava dentro do templo e o templo estava cheio de sacerdotes. Era a hora do sacrifício vespertino. Havia gente lá dentro quando isso aconteceu. Sacerdotes que viram com seus próprios olhos como um véu que precisava de equipes para ser movido se rasgava sozinho, de cima a baixo, sem que ninguém o tocasse. E o que acabei de contar são apenas 3 das 9 coisas. 3, Mateus 27:51 continua. E a terra tremeu e as rochas se fenderam. A Palestina é zona sísmica. Há uma falha geológica importante, a falha do Vale do Jordão, que faz parte do grande Vale do Rift, que vai da Síria até Moçambique. Portanto, terremotos não eram desconhecidos. Mas o que torna diferente este terremoto é o momento. Ele ocorre no instante exato da morte de Jesus. Não uma hora antes, não um dia depois. No instante exato. E foi forte o suficiente para partir rochas. E há uma conexão com o Antigo Testamento que muda a perspectiva por completo. Quando Deus se revelou a Moisés no Sinai para entregar a lei, Êxodo 19:18 diz: todo o monte Sinai fumegava, porquanto o Senhor tinha descido sobre ele em fogo, e toda a montanha estremecia fortemente. O terremoto do Sinai acompanhou a entrega da lei. O terremoto do Gólgota acompanhou o cumprimento dessa mesma lei. Deus fez tremer a terra quando deu as regras e voltou a fazer tremer quando seu filho terminou de cumpri-las todas. E há algo que não se menciona muito, mas que muda a perspectiva completamente. Mateus diz que as rochas se fenderam. Não só tremeu a terra, as rochas se quebraram literalmente. E no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala que Deus parte as rochas, quase sempre está relacionado a dar vida. Em Êxodo 17:6, Deus diz a Moisés que golpeie a rocha, e dela sairá água para o povo. Em Números 20:11, Moisés golpeia a rocha e brotam águas abundantes. A rocha se parte e sai vida. Agora, no Gólgota, as rochas se partem quando Cristo morre. É como se a criação inteira estivesse repetindo o padrão. Da rocha partida, sai vida. E Paulo leva essa imagem a outro nível. Em 1 Coríntios 10:4 escreve: e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Para Paulo, a rocha do deserto que Moisés golpeou era um símbolo de Cristo. A rocha foi golpeada e saiu água que deu vida ao povo. Agora no Gólgota Cristo, a rocha foi golpeado e da sua morte saiu vida para toda a humanidade. E ao mesmo tempo, as rochas literais de Jerusalém se partiram. O simbólico e o literal ocorrendo no mesmo instante. Mas o que vem a seguir é ainda mais difícil de processar, porque até agora falamos de escuridão, de som, de pedra quebrada. Coisas extraordinárias, mas que ainda pertencem ao mundo dos fenômenos físicos. O que vem a seguir cruza uma linha que nenhum terremoto pode explicar. O que vem a seguir envolve os mortos. Mateus 27:52. E os sepulcros se abriram. Para entender isso, você precisa saber como eram os sepulcros do primeiro século em Jerusalém. Não eram tumbas subterrâneas como as de hoje. Eram cavernas lavradas em calcário, seladas com enormes pedras circulares. As famílias mais abastadas tinham tumbas familiares com múltiplos nichos, e muitas dessas tumbas ficavam nas encostas dos morros que rodeavam Jerusalém, incluindo as encostas próximas ao Gólgota. Quando Mateus diz que os sepulcros se abriram, a implicação é que o terremoto foi tão violento que moveu as pedras que selavam as tumbas, pedras que pesavam centenas de quilos, pedras projetadas especificamente para não se moverem. E se moveram. Mas repare no detalhe. Mateus diz que os sepulcros se abriram, mas não diz que os santos saíram naquele momento. Mateus 27:53 esclarece:
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, vieram à cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, os sepulcros se abriram na sexta-feira quando Jesus morreu, mas os santos não saíram até o domingo quando Jesus ressuscitou. 3 dias com as tumbas abertas, 3 dias com os mortos visíveis, mas ainda mortos, como uma promessa a meio cumprir, como se Deus estivesse dizendo: esperem, vem mais. E quando chegou o domingo, os mortos saíram. E Mateus diz algo que soa quase surreal. Vieram à cidade santa e apareceram a muitos. Não diz a alguns, a muitos. Gente reconhecível, santos conhecidos, pessoas que a comunidade tinha enterrado e chorado. Agora, caminhando pelas ruas de Jerusalém, entrando em casas, sendo vistos por multidões. Pare um segundo para pensar no que isso significou para os habitantes de Jerusalém. Imagine que você está em casa num domingo de manhã. Foi um fim de semana terrível. O terremoto da sexta-feira deixou você nervoso, a escuridão não te deixou dormir e alguém bate na sua porta. Você abre e é o seu pai. Seu pai que você enterrou 2 anos atrás. Está de pé, está te olhando, está vivo. Não sabemos quantos foram. Mateus não dá um número, apenas diz muitos corpos de santos. Não diz pecadores, não diz gente qualquer. Santos, pessoas reconhecidas pela sua fé, e apareceram a muitos, o que implica que não apareceram a uma única pessoa em privado. Foram vistos por múltiplas testemunhas em múltiplos momentos. Isso não era uma visão mística de um único profeta. Era um evento público, verificável, gente morta caminhando pela cidade mais vigiada do mundo romano. Para um leitor judeu do primeiro século, a ressurreição dos santos era o sinal definitivo de que a era messiânica havia começado. Ezequiel 37 tinha profetizado que os ossos secos voltariam a viver quando Deus restaurasse o seu povo. Daniel 12:2 disse com palavras ainda mais diretas: e muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna e outros para vergonha e confusão perpétua. Agora, em Jerusalém, os mortos estavam caminhando. O que Ezequiel viu em visão e o que Daniel profetizou acabava de começar a se cumprir na vida real. E enquanto isso acontecia, havia um detalhe médico ocorrendo no Gólgota que ninguém entenderia até 2000 anos depois. João 19:33-34 diz: mas, quando chegaram a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Todavia, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João faz algo incomum aqui. Imediatamente depois de descrever isso, acrescenta no versículo 35, e o que viu isso testificou. E o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que vós também creiais. João sabia que isso soava estranho. Sabia que as pessoas iam questionar o sangue e a água. Por isso tomou o cuidado de dizer: eu estava lá, vi com meus próprios olhos e estou dizendo a verdade. Por que é importante o sangue e a água? Em 1986, o Dr. William Edwards publicou um artigo na revista da Associação Médica Americana, uma das publicações médicas mais respeitadas do mundo, intitulado On the Physical Death of Jesus Christ. Nesse artigo, Edwards e seus colegas explicam que a combinação de sangue e água saindo do lado de um corpo é consistente com derrame pericárdico e pleural. Em termos simples, o trauma extremo da crucifixão havia causado acúmulo de líquido ao redor do coração e dos pulmões. Quando o soldado perfurou o lado com a lança, esse líquido saiu primeiro, a água, seguido do sangue coagulado. Isso tem 2 implicações enormes. Primeiro, confirma medicamente que Jesus estava morto, não desmaiado, não inconsciente, morto. O coração havia parado de bombear o suficiente para que o sangue começasse a se separar em seus componentes. Segundo,
João não tinha nenhum conhecimento médico do século XXI. Não tinha ideia do que era um derrame pericárdico. Simplesmente descreveu o que viu. E o que viu 2000 anos depois resulta ser medicamente exato. E João não descreve sangue e água apenas como um dado clínico. Para ele tem um significado teológico profundo. Em 1 João 5,6, ele escreve: Este é Jesus Cristo, que veio por água e sangue, não somente por água, mas por água e por sangue. A água e o sangue do lado de Jesus não são apenas evidência médica, são os dois elementos fundamentais da nova aliança. A água do batismo, o sangue da redenção. Os dois saíram juntos do mesmo lado, como se naquele momento, do corpo morto de Cristo, nascessem os dois sacramentos que definiriam o cristianismo para sempre. E há um paralelo com o Antigo Testamento que é difícil de ignorar. Quando Deus criou Eva, segundo Gênesis 2:21, o fez do lado de Adão enquanto ele dormia. Do lado do primeiro homem adormecido nasceu a primeira mulher. Agora, do lado de Cristo morto, o segundo Adão, como Paulo o chama em 1 Coríntios 15:45, nasce a igreja. A esposa nasce do lado do esposo, a vida nasce da ferida. O padrão se repete e desta vez não é uma pessoa, é um povo. E há outro detalhe que conecta isso com algo muito mais antigo. Em João 19:36, depois de descrever o sangue e a água, João escreve: Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, não será quebrado nenhum dos seus ossos. Essa é uma referência direta a Êxodo 12:46, onde Deus ordena que ao Cordeiro da Páscoa não se quebre nenhum osso. Os soldados quebraram as pernas dos dois criminosos crucificados ao lado de Jesus para acelerar sua morte. Era um procedimento padrão chamado crurifragium, quebrar as tíbias com uma massa para que o crucificado não conseguisse se sustentar e morresse de asfixia em minutos. Mas quando chegaram a Jesus, já estava morto. Não lhe quebraram as pernas, exatamente como o Cordeiro Pascal. A profecia escrita por Moisés, 1400 anos antes, foi cumprida por um soldado romano que jamais lera um único versículo do Antigo Testamento. O soldado não estava tentando cumprir nenhuma profecia. Simplesmente fez seu trabalho. E, ao fazê-lo, executou com precisão cirúrgica o que Moisés havia prescrito 14 séculos antes. De todos os eventos, porém, há um que talvez seja o mais significativo, não porque seja o mais espetacular. Já vimos escuridão, terremotos, mortos caminhando, sangue e água. Mas este último importa mais do que todos os anteriores juntos, porque não vem do céu, nem da terra, nem das tumbas. Vem da boca da pessoa que você menos esperaria. Mateus 27:54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que tinham acontecido, ficaram com muito medo e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião era um oficial romano, um pagão, um homem que provavelmente tinha supervisionado dezenas de crucifixões. Para ele, era trabalho rotineiro, mais um judeu rebelde em mais uma cruz. Mas algo aconteceu naquela tarde que quebrou sua indiferença. Marcos 15:39 acrescenta um detalhe. Diz que o centurião estava diante dele quando disse isso. Não disse de longe, disse olhando diretamente para o corpo de Jesus. O que ele viu foi o terremoto, as rochas se partindo e a forma como Jesus morreu. Lucas 23:47 dá outra versão de suas palavras. Verdadeiramente este homem era justo. Marcos diz, Filho de Deus. Lucas diz justo. Ambos concordam em algo. Um soldado romano treinado para matar, treinado para não sentir nada diante da morte, rompe seu silêncio profissional para fazer uma confissão teológica sobre um prisioneiro judeu que acabou de morrer. Pense no que isso significa.
O sumo sacerdote, que sabia as Escrituras de memória, não o reconheceu. Os fariseus, que dedicavam suas vidas ao estudo da Torá, não o reconheceram. Os saduceus, os escribas, os especialistas na lei, nenhum. E um soldado romano, que provavelmente não sabia nem ler hebraico, olha para um cadáver pregado em 2 madeiros e diz o que nenhum teólogo de Israel se atreveu a dizer: este era o Filho de Deus. Às vezes, a verdade é vista primeiro por quem você menos espera. Às vezes, a revelação mais profunda não chega a quem mais estuda, mas a quem mais observa. E não foi só ele. Lucas 23:48 diz: e toda a multidão dos que tinham concorrido para este espetáculo, vendo o que tinha acontecido, tornavam batendo no peito. Bater no peito na cultura judaica era sinal de luto profundo e arrependimento. Não era um gesto casual. Era o que você fazia quando reconhecia que algo terrível tinha acontecido e que, de alguma forma, você era responsável. A mesma multidão que horas antes gritara: crucifica-o, agora voltava para casa batendo no peito, não celebrando, não satisfeita, destroçada. Imagine ser um deles. Naquela manhã você gritou: crucifica-o, porque todos gritavam, porque o sacerdote te disse que aquele homem blasfemava, porque parecia ser o certo. E agora você caminha de volta para sua casa em meio à escuridão que acabou de terminar, com o chão ainda tremendo sob seus pés, com o rumor de que o véu do templo acabou de se rasgar, batendo no peito e perguntando a si mesmo: o que fizemos? Estas 9 coisas não são eventos isolados. São uma cadeia, e a cadeia tem uma direção. Começa no céu, o sol se apaga, desce a religião, o véu se rompe, desce a terra, o chão treme, penetra a rocha, as pedras se quebram, abre a morte, os sepulcros se destapam, vence a morte, os santos caminham, toca o corpo de Cristo, sangue e água, e termina no coração de um pagão. Este era o Filho de Deus. Do cosmos ao coração humano em horas, sem que ninguém planejasse, sem que ninguém coordenasse, cada elemento da criação, o céu, a terra, as rochas, os mortos, os vivos, judeus e romanos, todos dizendo a mesma coisa sem combinação prévia. E Paulo entendeu isso melhor do que ninguém. Em Romanos 8:22 escreveu: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Dores de parto, não dores de morte, de parto. O que aconteceu naquela sexta-feira não foi uma destruição, foi um nascimento. A escuridão não era um funeral, era a dor de algo novo que estava chegando. O terremoto não era um castigo, era a contração de um mundo que estava dando à luz algo que nunca havia existido: acesso direto a Deus, sem véu, sem sacerdote intermediário, sem sangue de animal. E há um detalhe mais, um que quase ninguém menciona. Há uma coincidência de tempo tão precisa que desafia qualquer estatística. Todos esses sinais, a escuridão, o terremoto, o véu, ocorreram à hora 9, às 3 da tarde. Você sabe o que acontecia às 3 da tarde no templo de Jerusalém todos os dias? O sacrifício vespertino, todos os dias à hora 9, um sacerdote sacrificava um cordeiro no altar do templo. Chamava-se o Tamid, o sacrifício contínuo. Êxodo 29:39 o estabelece. Um dos cordeiros oferecerás de manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Todos os dias, manhã e tarde, um cordeiro após outro, 1400 anos de cordeiros mortos. E naquela sexta-feira, na hora exata em que o sacerdote estava degolando o cordeiro vespertino no altar do templo, Jesus morria na cruz a menos de 1 quilômetro de distância. O sacerdote segurava a faca. O sangue do cordeiro caía sobre a pedra do altar. E naquele mesmo instante, a poucos centenas de metros, o sangue de Jesus caía sobre a rocha do Gólgota. O cordeiro simbólico e o cordeiro real morreram ao mesmo tempo.
E não foi coincidência. O sistema sacrificial judaico foi projetado desde o princípio para apontar para este momento. Cada cordeiro degolado no templo durante 14 séculos foi uma flecha apontando para o Gólgota. Hebreus 10:1 diz, sem rodeios, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente, tornar perfeitos os que se aproximam. Sombra. Isso é o que eram os sacrifícios do templo. Sombras, projeções, rascunhos. A realidade era a cruz, e quando a realidade chegou, as sombras já não faziam sentido. Por isso, o véu se rasgou. Não porque o templo fosse destruído, isso viria 40 anos depois com Roma, mas porque o templo já não era necessário. O acesso direto estava aberto. O cordeiro definitivo havia morrido. Tetelestai pago. Não há mais parcelas. João Batista já havia dito meses antes, em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não disse um cordeiro, disse o Cordeiro, o definitivo, o último, o que tornaria desnecessários todos os demais. Isaías havia profetizado com uma precisão aterrorizante em Isaías 53:7. Como cordeiro, foi levado ao matadeiro, e como ovelha, muda perante os seus tosquiadores. Assim, ele não abriu a boca. O profeta escreveu isso 700 anos antes de Jesus nascer, e se cumpriu com uma exatidão que desafia qualquer explicação estatística. Quando você conta as profecias que se cumpriram apenas naquelas horas, apenas na sexta-feira da crucifixão, o número é avassalador. A escuridão. Amós 8:9. O cordeiro sem osso quebrado. Êxodo 12:46. O lado trespassado. Zacarias 12:10. O sofrimento do justo. O Salmo 22 inteiro. O sangue que tira o pecado. Isaías 53. O cordeiro calado diante do matadouro. Isaías 53:7. A repartição das vestes. Salmo 22:18. Profetas que viveram em séculos diferentes, em lugares diferentes, escrevendo em contextos diferentes, e todos apontando para o mesmo dia, para o mesmo morro, para o mesmo homem. E quando aquele cordeiro morreu, o universo não ficou calado. O céu escureceu, a terra tremeu, as rochas se romperam, os mortos se levantaram, e um soldado que não tinha por que acreditar em nada, disse o que mais ninguém se atrevia a dizer. 9 coisas, 9 sinais, cada um mais forte do que o anterior, cada um gritando a mesma coisa. O que acabou de acontecer naquela cruz não foi mais uma execução. Foi o momento que dividiu a história em dois. E talvez o mais impactante de tudo seja o que aconteceu depois. Porque depois da escuridão, depois do terremoto, depois dos mortos caminhando por Jerusalém, veio o silêncio. O sábado, um dia completo, onde absolutamente nada aconteceu. As tumbas estavam abertas, mas os santos não tinham saído. O véu estava rompido, mas os sacerdotes ainda estavam em choque. O centurião havia confessado, mas não sabia o que fazer com isso. Os discípulos estavam escondidos atrás de portas fechadas. As mulheres choravam. Pedro carregava a culpa de tê-lo negado 3 vezes. Ninguém saía, ninguém falava. Tudo estava suspenso, como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração, como se tudo que havia tremido na sexta-feira agora estivesse em pausa, esperando. Mas ninguém sabia o que estava esperando. E em algum lugar de Jerusalém, um grupo de mulheres preparava espécias. Lucas 23:56 diz que prepararam especiarias aromáticas e ungüentos e descansaram no sábado conforme o mandamento. Enquanto o mundo inteiro parava, elas preparavam o único que sabiam preparar, o necessário para ungir um corpo morto. Não preparavam uma celebração, preparavam um funeral, porque ninguém, absolutamente ninguém, esperava o que ia acontecer no domingo. E enquanto essas mulheres preparavam especiarias, os sacerdotes tinham um problema urgente.
Mateus 27, 62, 64 diz que no dia seguinte à crucifixão, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador disse, vivendo ainda, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja assegurado até ao 3º dia. Repare na ironia. Os inimigos de Jesus se lembraram da sua promessa de ressurreição. Seus discípulos não. Os que queriam matá-lo lembravam suas palavras melhor do que os que o amavam. Pilatos lhes deu uma guarda, selaram a pedra. Puseram soldados armados diante do túmulo de um carpinteiro morto. A pedra era enorme. Marcos 16, 4 diz que era muito grande. O selo era romano. Quebrá-lo era crime capital. Os soldados eram profissionais, treinados para não dormir no posto sob pena de morte. Roma inteira mobilizada contra a possibilidade de que um cadáver desaparecesse. E 3 dias depois, nem a pedra, nem o selo, nem os soldados, nem a própria Roma puderam conter o que aconteceu dentro daquele túmulo. Mas essa é outra história. O que importa hoje é o que aconteceu na sexta-feira. Porque naquela sexta-feira, por algumas horas, o mundo inteiro, o céu, a terra, as rochas, os mortos, os vivos, judeus e romanos, todos disseram a mesma coisa sem se combinar, sem reunião prévia, sem coordenação. A escuridão disse, o terremoto disse, o véu rasgado disse, os mortos caminhando disseram, o sangue e a água disseram. E um centurião pagão colocou em palavras o que toda a criação estava gritando. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Se o que você acabou de ler fez você sentir algo que não consegue explicar completamente, se algo se moveu por dentro, compartilhe isso com alguém que precisa ouvir, porque há verdades que não deveriam ficar guardadas. O que percorremos juntos foi apenas a sexta-feira, apenas algumas horas, apenas 9 sinais. Mas há algo que conecta tudo isso ao que aconteceu quando a pedra se moveu no domingo de manhã. E isso desafia tudo o que você acreditava ser possível.